Então a gente pode dizer que a poupança nesses últimos 12 meses está rendendo aí aproximadamente 8,3, 8,34% ao ano. E eu ainda tô te falando para ficar na poupança, né? Mas espera que eu vou te explicar por que você deve ficar com seu dinheiro na poupança. Bom, e antes de te falar por que você deve continuar na poupança, eu quero te explicar como que funciona a rentabilidade desse produto. E a gente tem dois cenários de rentabilidade para a poupança. O primeiro é quando a taxa Selic está acima de 8,5% ao ano, que é inclusive o nosso cenário atual, que está em 15%. Então, toda vez que a taxa Selic estiver em 8,5% ao ano, acima de 8,5% ao ano, a poupança vai render 0,5% mais TR. Então, que é o nosso cenário atual. 0,5% mais TR. 0,5% ao mês, o que equivale a 6,17 ao ano. E a TR, ele é um índice, na verdade, de correção monetária. Eu não vou entrar muito no detalhe aqui de como é calculada a TR, ele é um índice bem antigo, desde 1990, e é usado para indexar alguns investimentos e alguns produtos de crédito. Mas a TR, o que a gente pode falar da TR é o seguinte: quando a Selic sobe, ela tende a subir. Quando a Selic cai, ela tende a cair. Então a TR tem ficado aí na casa de 0,17% ao mês. 0,17, o que equivale aí a 2,17% ao ano. Então a gente pode dizer que a poupança nesses últimos 12 meses está rendendo aí aproximadamente 8,3, 8,34% ao ano. E o segundo cenário é quando a taxa Selic é igual ou inferior a 8,5%. Nesses casos, a poupança ela vai render 70% da taxa Selic mais a TR. E por que isso acontece? Porque se mantiver o mesmo critério de 0,5% mais TR, esse critério inclusive que existiu até 2012, né? A poupança só tinha esse critério aqui de 0,5% mais TR. Mas como a gente veio numa queda da taxa Selic, e se não fizesse essa alteração, a rentabilidade da poupança ela poderia ficar maior do que a própria taxa de juros do país. Então imagina, a gente teve aí recentemente na época da pandemia uma taxa Selic de 2% ao ano. Se a poupança continuasse na mesma regra, a gente teria a taxa de juros do país em 2% e a poupança remunerando 6% ao ano. Isso deixaria todos os outros produtos de investimento sem atratividade nenhuma, porque o CDB, os títulos públicos, enfim, grande parte, né, todos os investimentos, na verdade, eles são atrelados ali à taxa de juros do nosso país. Então deixaria os outros produtos totalmente desinteressantes. Então essa alteração da poupança ela veio para equilibrar essa rentabilidade do produto no mercado. Então vamos pensar aqui num cenário onde a taxa Selic está em 8,5%. Nesse cenário, a poupança ela vai render 5,95% ao ano mais a TR. E aqui eu não vou calcular a TR porque eu não tenho esse número da TR. Como eu disse, à medida que a Selic vai baixando, a TR tende a baixar também. Bom, então a gente está vivendo um cenário em que a poupança está rendendo 8,34% ao ano e a taxa de juros do nosso país está rendendo 15% ao ano. E eu estou te falando para ficar com dinheiro na poupança. Por que eu estou te falando isso? Porque eu tenho visto muitas pessoas tirarem o dinheiro da poupança e alocando em produtos sem nenhum tipo de conhecimento prévio de onde elas estão colocando esse dinheiro. E o que me motivou a gravar esse vídeo foi que na semana passada eu atendi uma pessoa que tinha um investimento de 120 mil reais, um dinheiro que ela juntou, que ela poupou durante a vida toda em poupança. E ela havia recebido de um assessor, de uma corretora, a proposta de colocar 80% de todo o valor que ela tinha em uma debenture e deixar 20% em um CDB de rentabilidade diária como reserva de emergência. A primeira pergunta que eu fiz para ela foi: você sabe o que é uma debenture? E ela não fazia ideia do que era o produto. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: não saia se aventurando, não saia tirando o seu dinheiro da poupança, de um investimento que você conhece, de um investimento que é tradicional. Essa debênture que foi oferecida para ela é uma debênture com uma boa classificação de crédito, que de fato tem uma boa rentabilidade, mas existe um risco de crédito envolvido ali naquele produto. E esse risco, o perfil de investidor dessa cliente não condiz com esse tipo de investimento. Ela é uma cliente extremamente conservadora. É uma pessoa que não vive o mundo do mercado financeiro, que não conhece os produtos do mercado financeiro, que não tem nenhuma aptidão
aptidão a nenhum tipo de risco. Então, sim, ela pode tirar o dinheiro da poupança e alocar, sim, em um outro investimento que vai ter uma rentabilidade melhor, como um CDB de liquidez diária, ou um CDB mesmo que tenha um prazo de investimento maior, mas que seja um produto que tenha uma segurança e tenha garantia do FGC, que está de encontro com o perfil de investidor que ela tem. Agora, pegar 80% do único recurso que essa pessoa tem, que levou a vida inteira para juntar, e alocar numa debênture para correr um risco de crédito, eu acho que é um pouco irresponsável. Não que o produto seja ruim, o produto não é ruim, mas não é o produto para essa cliente. Então, quando eu te falo que é para deixar o dinheiro na poupança, é da seguinte forma: se você não conhece outro tipo de investimento, não saia se aventurando, não saia tirando o seu dinheiro sem antes conhecer bem o produto que você está colocando. Então, para uma pessoa que não conhece nada de mercado financeiro, sair de uma poupança da Caixa Econômica Federal para colocar 80% em uma debênture é uma loucura. Então, não existe produto ruim, existe o produto certo para o cliente certo. E aí, se a gente pega, né, a nossa história recente aí, a gente teve o caso das lojas americanas, que teve problema em pagar os juros aí de alguns títulos que ela emitiu, de algumas debêntures que foram emitidas em 2023. E tivemos agora mais recente o caso da Ambipar, né, que é o caso que eu acho aí que todo mundo que conhece um pouquinho do mercado financeiro acompanhou e viu que as ações estavam bombando, os títulos de debênture eram emitidos com rate altíssimo, né, com rating AA, e no entanto, aconteceu aí dela decretar, dela pedir recuperação judicial. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os produtos que a gente oferece para determinados perfis de clientes. Então, no caso dessa cliente em específico, ela pode sim ter um retorno melhor, porque imagina, a Selic está em 15% e ela está tendo uma remuneração abaixo da taxa Selic. A poupança dela está rendendo 8,34%. Se ela colocar em um CDB que paga 100% da taxa CDI, ela já vai ter um retorno de 14,9% ao ano. Então, ela já vai ter um retorno bem melhor do que o retorno que ela tem. Mas, antes de tirar o dinheiro, ela precisa conhecer, ela precisa saber que no CDB ela está emprestando o dinheiro dela para um banco e o banco vai emprestar esse dinheiro para outras pessoas e vai remunerar ela por esse empréstimo que ela está fazendo. Ela, inclusive, pode emprestar o dinheiro dela para a própria Caixa Econômica Federal, que é onde o dinheiro dela está. E lá ela vai ter uma remuneração de 100% da taxa CDI. Então, eu quero mostrar para vocês também essa diferença de rentabilidade. Então, num cenário de 10 mil reais, e se esse dinheiro ficar parado por um ano na poupança, rendendo 8,34% ao ano, essa pessoa vai ter acumulado R$ 10.834. Então, 10.834. Se essa mesma pessoa pegar os 10 mil que estavam na poupança e alocar em um CDB de liquidez diária que pague 100% da taxa CDI, não estou falando nem de 105%, 110%, 115%, estou falando de 100%, que grande parte dos bancos oferecem, se não todos, né, oferecem 100% da taxa CDI para liquidez diária, ou seja, pode retirar ainda a qualquer momento. Então, colocando aqui 10 mil no CDB, o valor acumulado é de 11.192. E aqui eu já tirei o imposto de renda, tá? O imposto de renda aqui nesse cálculo é de 20% sobre a rentabilidade. Inclusive, eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo o meu site, que tem uma calculadora que você consegue fazer todos esses cálculos de rentabilidade, do imposto de renda, que é o simulador de renda fixa. Eu vou deixar aqui para você consultar. Então, neste exemplo aqui, esse cliente está deixando de ganhar por ano R$ 358. Então, tá ficando na mesa R$ 358. Quando a gente pensa em 100 mil reais, a gente está falando de uma diferença de R$ 3.580. Já é uma diferença bem mais expressiva. E quanto maior é esse valor investido, maior é essa, obviamente, maior é essa diferença aqui entre a poupança e o CDB. Então, o que eu quero te dizer aqui, te alertar nesse vídeo, é o seguinte: tenha cuidado com promessas de rentabilidades muito elevadas, entenda onde você está colocando o seu dinheiro, respeite o seu perfil do investidor. É muito importante você preencher o questionário do perfil do investidor, entender qual que é a sua aptidão a risco. A gente não olha no momento de investir, a gente não pensa só em rentabilidade, a gente pensa também no nosso perfil, na nossa aversão a risco, na nossa disponibilidade de tempo para manter esse dinheiro investido. Então, são vários os fatores que a gente
precisa levar em consideração, não apenas a rentabilidade. Não é porque eu tenho no mercado uma debênture com uma rentabilidade super legal que esse produto vai ser interessante para todos os clientes que eu tenho. Então é muito importante a gente saber avaliar. E por isso que eu sempre falo, o conhecimento, ele liberta. Você pode ter sim um assessor, você pode ter um consultor, uma pessoa que vai te ajudar, que vai te orientar, mas é importante que você saiba, que você entenda o que a pessoa está falando. E se você não entender, que você pergunte, que você queira entender, tá bom, mas o que é uma debênture? Mas o que vai acontecer com o meu dinheiro? Para onde que o meu dinheiro vai? Como que eu vou ser remunerada por isso? Então você precisa entender, precisa questionar, precisa saber para entender se de fato esse produto faz parte do seu perfil, se é interessante para você. Inclusive aqui no canal eu tenho um vídeo que fala sobre renda fixa e que eu detalho todos os produtos de uma forma bem didática, justamente para que você possa entender as particularidades de cada um desses produtos. E se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo. Tchau, tchau!